Olá, pessoal. Vamos à nossa quarta aula, esta em regime não presencial. Bem, os temas que nós abordaremos hoje serão estes que aqui estão. Primeiramente, recomendações úteis para que vocês desenvolvam projetos de forma racional, evitando futuros problemas, falta de conforto aos usuários do sistema. Veremos a simbologia a ser adotada para a representação de todos os elementos que constituem as instalações prediais de água fria. Abordaremos um roteiro de dimensionamento, quais são as atenções que nós devemos ter para avaliar qual é o consumo diário de água, qual é a vazão que vai circular por cada trecho de tubo. Veremos aqui nesta penúltima linha, medição individualizada de água. Significa prédios de apartamentos, não mais um único hidrômetro na entrada do prédio, mas sim um hidrômetro por unidade habitacional. E, finalmente, um roteiro para dimensionar barrilete. Veremos uma parte introdutória e, na próxima aula, com muita atenção e detalhe, veremos este último item, roteiro para dimensionar barrilete e as colunas de água fria. Recomendações úteis para que vocês desenvolvam projetos de forma racional. Primeiramente, em banheiros, nós devemos escolher por onde vamos descer as colunas, as CAF. Em prédios mais antigos, aqui em Porto Alegre, nós observávamos colunas de água fria descendo lá do reservatório do barrilete, da última laje do edifício, uma coluna para servir um ou dois banheiros, outra coluna para servir cozinha e área de serviço, ou até uma coluna para a cozinha e outra para a área de serviço. Começa a predominar que desça apenas uma coluna para servir todo o apartamento. Então, para levarmos água, digamos, de uma coluna que está em um banheiro, para levar até a cozinha, nós nos servimos de tetos rebaixados, calhas que ocultam tubulações, mas sempre buscando facilitar a inspeção sem grandes processos destrutivos ao longo de todo o trajeto da água. Não vou falar agora de como eram os banheiros antigos, quando apresentavam vazamento em tubulação de água ou de esgoto, a grande intervenção de processos destrutivos que era necessária. Hoje, para corrigir problemas de vazamentos, nós destruímos o elemento de construção mais barato, mais fácil e mais rápido de refazer: gesso, tetos rebaixados, calhas em gesso. Bem, os materiais que hoje são utilizados, não mais se usam tubos de aço na construção civil. Gente, eu usei e não o façam. Eu usei quando o PVC ainda sofria muitas restrições ao seu uso, certo? Então, nos primeiros prédios que eu fiz, eu coloquei lá no barrilete, naquela tubulação horizontal que sai do reservatório, para buscar as prumadas de descida nas colunas, naquele longo trecho horizontal, eu usei galvanizado e usei o PVC a partir da cabeceira do topo das colunas de água fria para fazer a descida. Menos de 15 anos depois que eu entreguei o primeiro edifício que eu construí, todo o terraço teve que ser rompido. Peças cobertas de coberturas tiveram o piso rompido, terraços impermeabilizados rompidos para trocar toda aquela tubulação de aço por uma de PVC. Bem, hoje vocês têm materiais muito melhores, começando pelo primeiro que surgiu, o PVC roscável. PVC roscável.
Hoje ele está quase em desuso. Ele é usado em instalações provisórias como canteiros de obras, esse PVC branco, porque uma vez que nós terminemos as instalações provisórias de um canteiro de obras, banheiros, nós podemos desmontar a tubulação, desenroscando o PVC e levando conexões e tubos para uma nova frente de trabalho. O PVC marrom, este é soldável, não é colado. Aquela bisnaguinha com aquele líquido incolor gelatinoso, aquilo é uma solda, ou seja, quando nós introduzimos um tubo numa luva, num T, o PVC ele se funde em uma peça única, a parte externa da luva com a parte interna da luva ou do T. Aqui no centro nós temos o polietileno alta densidade, que pode ser de cor azul ou de cor preta. Nas notas de aula nós temos um PAD de cor preta. O PAD, para os menores diâmetros, estes que nós usamos no interior das cozinhas, banheiros, nós podemos, ao invés de usar ao invés de usarmos joelhos para mudar 90 graus a direção, joelho, não, nós conferimos uma curvatura. O fabricante garante, para cada diâmetro, um determinado raio de curvatura que o tubo suporta sem sofrer estrangulamento da seção útil. Bem, aqui na direita, a luz aqui está piscando, ainda bem que eu estou com bateria. Aqui à direita nós temos o PPR, polipropileno reticulado. Material de muito boa qualidade. Nós temos um tipo de PPR só para água fria. Este que tem uma faixa amarela, ainda que a cor não pareça aqui, faixa amarela, ele já pode ser usado para água quente, desde que a água não passe de 70 graus e o desnível entre reservatório e o piso mais inferior não ultrapasse 60 metros. Então o PPR faixa amarela, se a água chegar a 70 graus, água quente, o desnível máximo que ele suporta é 60 metros. Acreditem, nós temos prédios onde construtores já empregaram o tubo, este aqui, para desníveis maiores do que 60 metros. A patologia leva a frequentes rompimentos de tubo. Seguindo, vamos ao slide seguinte. Aproveitamento de águas pluviais. Aproveitamento de águas pluviais. Gente, as construtoras estão abraçando cada vez mais esta ideia. Oferecem ao proprietário dos apartamentos a escolha. Você quer dar a descarga no seu sanitário com água potável ou com água de chuva, pela qual você não paga? Você investe um pouco mais para ter uma tubulação exclusiva, descendo água de chuva acumulada no reservatório superior do edifício, separado do reservatório de água potável, e de lá aduzir água de chuva para a sua bacia sanitária. Então, os apartamentos que várias construtoras estão entregando no momento em Porto Alegre, ao lado da caixa acoplada, nós temos duas esperas para fazer a conexão da caixa de descarga acoplada à bacia. Eu conecto para pegar água potável ou água de chuva. A escolha é de cada um. O bolso agradecerá àqueles que optarem pela água pluvial para descarregar sanitários. Em Porto Alegre, a medição individualizada em prédios de apartamentos já é a regra. O DEMAI solicita.
Uma reflexão. O que é preferível? Um hidrômetro para todo o edifício ou medição individualizada? Um hidrômetro por apartamento. Esta pergunta, em azul, eu vou fazê-la em uma aula presencial e escolherei alguém para dar uma resposta. Então reflitam. Por que se diz que um hidrômetro por apartamento é um sistema de cobrança mais justo? Quero que digam por quê e deem exemplo. Residências com pontos de consumo ligados direto à rede. O que significa isto? Significam casas térreas ou até de 2 pavimentos que não têm reservatório. A água vem da rede, passa no hidrômetro e vai direto aos pontos de consumo. Em residências sem reservatório, não podemos usar válvulas de descarga, mas sim caixa de descarga acoplada à bacia sanitária. Isto já vem sendo uma preferência extraordinária de todos os construtores em Porto Alegre. O não emprego de válvulas, mas sim caixas de descarga acopladas. Vamos ao próximo? Você quer evitar problemas em prédios de apartamentos que você projete? Talvez você diga, eu sou arquiteto, eu sou arquiteta, eu vou deixar o projeto hidrossanitário para um engenheiro ou então para um arquiteto que tenha abraçado essa especialização. Certo? Então, mesmo que vocês façam apenas o projeto arquitetônico, tenham uma grande atenção para a impermeabilização de box de chuveiros. Impermeabilização. Então, nós podemos optar por porcelanatos, mas vejam bem, como é usual que a gente veja porcelanatos completamente lisos, escorregadios, ou seja, usar para o interior do box aquele mesmo porcelanato que está fora do box no banheiro. Isto, o piso sendo liso e considerando que dentro do box deve haver um caimento em direção ao ralo, com o uso progressivo, se não for feita uma higienização muito frequente, vai se criando uma película escorregadia no porcelanato liso, o que leva a quedas. Nós podemos também usar, como está nesta fotografia central, pisos pré-moldados de dimensões estabelecidas, 70 por 90, ou 80 por 1,80. Temos de várias dimensões. Eles podem ser de plástico, podem ser também de louça. E aqui nós vemos um banheiro e, como é usual quando o primeiro inquilino ocupa ou cada vez que troca o ocupante de um apartamento, ele leva consigo aquelas toalhas. Ao desocupar, ele leva aqueles porta-toalhas de aço inox, que são caros, e deixa a fixação para o novo morador. O novo morador, ao chegar, pode escolher uma altura diferente para colocar o porta-toalhas, o porta-papel, fixar um armário. E aí é uma loteria. Quantas vezes, na troca de usuários de um apartamento, ocorre o uso da furadeira bem aonde passa um tubo de água fria, água quente, certo? Então, não sei se eu coloquei isto nos próximos slides, sempre procurem desenvolver o traçado das tubulações, evitando aquele nível onde com maior frequência as pessoas fazem perfurações para fixar objetos. E mesmo assim, disponibilizem ao contratante de vocês para fazer um projeto hidrossanitário, no caso pode ser o próprio proprietário de uma casa, disponibilizem
o projeto hidrossanitário, onde a pessoa verá em corte e em traçados 3D o trajeto com bastante aproximação de onde passa o tubo na real. Então, sabendo onde passa o tubo, ele joga com uma segurança um pouco acima, um pouco abaixo, para evitar problemas desagradáveis. Vamos ao próximo. Aqui. Eu achava que não tinha colocado, mas coloquei. A localização o mais racional possível para colunas de água fria, ramais. O ramal é aquela tubulação que se deriva da coluna vertical de água fria. Ramal. E quando a gente vai passando diante de cada peça individualizada, de uma bacia sanitária, de um lavatório, aonde a água que circula abastece só um aparelho, ali nós chamamos subramal. Ramal é quando a água circulante pode abastecer 2, 3, 4 pontos de consumo. Quando é só um ponto de consumo, subramal. Os ocupantes de um apartamento devem dispor do projeto hidrossanitário para fazer a fixação daqueles diversos utilitários que vocês tão bem conhecem. Vamos adiante. Roteiro para dimensionar um sistema predial de água fria. O item 1. Vamos aqui assinalando, focando um a um. Primeira coisa, nós precisamos saber qual vai ser o consumo diário de água. Quantas pessoas nós teremos no edifício? Então, para fazer essa primeira estimativa, nós já fizemos um exercício em aula. Nós vimos o critério válido para Porto Alegre, que pode variar para outros municípios. Então, nós vimos dormitórios de 10 metros até 10 metros quadrados, 2 pessoas. Dormitórios com mais de 10 metros quadrados, 3 pessoas. E no decreto 9369 nos informa quantos litros por dia cada pessoa consome. A reservação. Qual a volumetria que deve ter o reservatório de água? Quer seja de uma residência, de um grande edifício. Então, isto nós já exercitamos. Se vocês observarem a página 14 deste nosso segundo capítulo, verão lá o estabelecimento da volumetria para o reservatório de um edifício. Alimentador predial. O que nós chamamos ramal predial, eu não coloquei aqui, é a ligação que vai da rede pública de água ao hidrômetro. Passamos o hidrômetro. Entre o hidrômetro e a descarga no reservatório, a tubulação se chama alimentador predial. O item 4 é usual em edifícios e em determinados bairros com casas de 2 pavimentos, se a pressão da rede d'água na rua é 10 metros, está no limite, convém colocar uma estação elevatória. A água entra num reservatório inferior e um conjunto motor-bomba bombeia, recalca a água para o reservatório superior. Então, para dimensionar uma elevatória, será objeto de uma aula específica. Nós temos que saber a vazão que vai ser recalcada ou bombeada, quantas horas por dia é necessário funcionar o bombeamento para fazer a elevação da água que se gasta em um dia. Estabelecemos o diâmetro para a tubulação de recalque e para a tubulação de sucção. A sucção é a tubulação que vai da bomba até abaixo do nível d'água no reservatório inferior. Como calcular a potência em CVs, cavalo-vapor, ou HPs,
da bomba. Como calcular as perdas de carga no escoamento do tubo que liga o reservatório inferior, por bombeamento, ao reservatório superior. E calcular a chamada altura manométrica. A altura manométrica, tenham claro, é soma do desnível geométrico a ser vencido pela água mais as perdas de carga. Bem, subramais conceituamos no slide anterior e já dimensionamos, inclusive em exercícios de páginas avulsas distribuídas em aula. Ramais também já dimensionamos, já fizemos exercícios. Colunas de água fria, já fizemos exercícios e tornaremos a fazer para um prédio de 10 pavimentos. Barrilete ou colar, também já vimos como dimensionar. E como saber a pressão que nós temos na medida em que nós descemos ao longo de um prédio de 10 pavimentos. O principal é nós sabermos qual vai ser a pressão no chuveiro que estiver mais afastado do reservatório no último pavimento. Por que no último pavimento? O chuveiro mais distante. Porque é no último pavimento que nós temos menor desnível entre água no reservatório e ponto de consumo. E o chuveiro é o ponto mais alto. É o que tem o menor desnível geométrico em relação à água no reservatório. Vamos ao 8º slide. A medição individualizada da água, 1 hidrômetro por apartamento. Já é, em Porto Alegre, uma obrigação. Vocês, ao projetarem, deverão ter 1 hidrômetro por apartamento. E, sem dúvida, que em todo o nosso país, cada vez mais concessionárias seguem a decisão do DEMAI. Medição individualizada obrigatória. Uma observação. Aquele que mora num apartamento de um prédio já mais antigo, onde só tem 1 hidrômetro, marcando o consumo total. Certo? A pessoa que mora pode ter o direito, tem o direito de arcar com os custos para que seja instalado um hidrômetro para medir o consumo só do apartamento dela. E, então, ela vai pagar a conta de água dela, certo? E aquele consumo que ela gastou no mês vai ser subtraído do volume total que foi medido no hidrômetro condominial. Então, os demais condôminos vão ratear entre si o que eles gastaram, mas aquele que investe na medição individualizada paga a água que ele consome. Por quê? Porque é tão usual que pessoas desperdicem a água. E quando nós dizemos assim, puxa, você está demorando demais no banho, por que você deu a segunda descarga se já não havia necessidade? Coisas desse tipo. Bem, o desperdício ocorre porque a água é barata. A água é barata. E já vamos ver, o barato é relativo. Para uma pessoa que ganhe 1 ou 2 salários mínimos, ele já não vai achar barato. Então, pessoas de baixa renda, comprovando baixa renda, elas têm um benefício que as concessionárias concedem. Tira o hidrômetro, não marca o consumo. Mas, naquele chamado cavalete do hidrômetro, o tubo que se levanta, certo? Faz um trajeto horizontal e depois desce. Em lugar do hidrômetro, vai um estrangulamento para a passagem da água. Vai dentro do tubo ali uma espécie de moeda, vamos chamar assim, com um orifício no meio que deve ter cerca de 1 centímetro. Então, aquelas pessoas, mesmo que fiquem muito tempo no chuveiro,
elas não vão gastar tanta água, certo? Elas vão pagar uma tarifa social. Elas pagam um valor fixo, independentemente do consumo. Tem muitas pessoas com este benefício em Porto Alegre. Também nós temos desperdício porque apartamentos antigos têm equipamentos com alto consumo. Eu tenho uma tia, faleceu agora essa semana. Eu ia no apartamento dela. Todas as torneiras de lavatório, torneira de cozinha, nenhuma tinha aquele incorporador de ar. Nenhuma. Então, hoje é padrão. Há um extraordinário consumo na água que é descarregada quando o lavatório ou a torneira da cozinha tem um incorporador do ar. E o conforto é maior. Se vocês colocam ali um prato embaixo daquele jato de água, que vem com ar incorporado, não ocorre o respingo para o balcão. Bom, quando nós vamos investir num sistema com um hidrômetro por apartamento, tem um leve acréscimo no custo do sistema de água fria, mas não há dúvida de que ele se compensa com a economia que ele vai propiciar, a medição individualizada vai propiciar ao longo de meses, de anos. Nós recuperamos o investimento, seguramente. Vamos lá. O que contribui para que o consumo de água decaia? A elevação do custo. Aumenta o preço, reduz o consumo. Eu vou buscar um caso que ocorreu, acho que em Canoas, num dos maiores condomínios de Canoas. Eu passo para vocês. Equipamentos eficientes. É o caso que eu venho falando, torneiras de lavatório com incorporadores de ar, caixas de descarga ao invés de válvulas de descarga e, se quisermos, caixas de descarga com duplos botões de acionamento. Se a pessoa urina ou defeca, a volumetria descarregada é bem distinta. E, como eu já falei, nós temos para venda em Porto Alegre um vaso sanitário que gasta, por cada acionamento, meio litro de água, independentemente da necessidade que a pessoa faça. Meio litro de água. Uma caixa acoplada à bacia tem 5 litros. Quem quiser, pode dar 10 vezes a descarga nesse vaso inovador, meio litro por descarga, gasta 10 vezes menos água do que quem usa uma caixa de 5 litros convencional. A hidrometração individualizada. Eu destaquei aqui, caso de grande condomínio. Então, quando eu estava no Conselho Deliberativo do DEMAI, isto aí causou muito boa impressão a nós. Se acompanhou o histórico de consumo de água de um grande condomínio, onde só tinha um hidrômetro por cada torre. O síndico foi arrojado e conseguiu que a Assembleia aprovasse um hidrômetro por apartamento em todas as torres. Então vocês vão ver graficamente qual era o consumo tendo um hidrômetro geral por torre e qual passou a ser o consumo quando cada um passou a pagar a água que consumia. Seguindo.
Passei 2 aqui. Acho que eu pulei um slide aqui. Pulei um slide sem querer. Vamos ver o que era.